E agora a gente vai fazer risoto, risoto mesmo, com arroz diferente, com todas as dicas para você construir o risoto do sabor que você quiser. Então, seguindo essas dicas, você vai mudar o sabor, mas a essência vai ser sempre a mesma. Então, a gente vai começar fazendo o quê? Eu vou usar 1 a 2 colheres de manteiga, panela sempre quente, eu já não preciso mais falar, né, gente? Panela sempre quente. E o formato da panela aqui no risoto ajuda bastante, que é o quê? Formato wok, ela é mais arredondada. O risoto é um prato que tem que se fazer com calma e fazer junto, porque tem que ficar mexendo o tempo todo. Então a minha manteiga aqui já derreteu, já tô com a cebolinha bem miudinha, picada, bem miudinha. Não é ela que vai ter que aparecer, então a gente põe ela bem picadinha, ou ainda, se quiser usar polpa lá, usa polpa de cebola que também vai funcionar. Deixa reduzir muito bem, deixa dar aquela fritadinha, aquela seladinha na cebola, e aquela murchadinha, e o aroma já tá pegando na casa. Aqui nessa panela eu tô preparando um caldo. Eu peguei frango caipira, as partes que a gente não são tão nobres viram tudo caldo, né? Então coloquei uns pedaços de frango caipira, coloquei um pedaço de cebola, um punhado de temperos, os buquês de tempero lá eu coloquei. Um pouquinho de alecrim, manjerona, sálvia, rosmarim. E isso tá fervendo faz tempo. Quanto mais você ferver, mais saboroso vai ficar esse caldo. Aí quando eu vou usar no risoto eu mostro pra vocês, tá? Já tá fervendo mais ou menos 1 hora. Esse caldo você pode fazer maior quantidade e sempre ter pronto na geladeira. Quando você for fazer risoto, não é caldo pré-pronto ou industrializado, é caldo caseiro. Para ter esse resultado, sempre o caldo tem que ser muito bem pensado para acompanhar a receita. O de frango, ele é muito fácil de combinar com qualquer sabor de risoto. Você pode fazer só com legumes, aí você usa os legumes, faz tipo uma sopinha de legumes, pode colocar eles bem inteiro. Você pode fazer de carne, na carne de preferência carne com osso, que daí faz um caldo melhor e deixa ferver. Assim que deu uma certa reduzida, mas você precisa de líquido, você coa, guarda na geladeira e sempre vai ter pronto. Olha a nossa cebolinha, que linda, bem miudinha, bem fritinha. A manteiga dá um cheirinho tão bom nesse prato. Aqui eu tenho 2 xícaras de arroz do tipo arbóreo. Na realidade, para fazer risoto, você precisa de arroz tipo italiano. Nós temos o nano, o carnaroli e o arbóreo. O arbóreo é mais fácil de encontrar no mercado. Então eu estou usando o arbóreo aqui, 2 xícaras. É uma porção para 4 pessoas, é excelente essa quantidade. Ou para 2 que estão com muita fome, tá bom? Lembrando que ele aumenta bastante o volume. Eu coloquei aqui o arroz, naquela cebolinha com manteiga, isso já tá bom, mas ainda pode ficar melhor. Com o quê? Vou tomar um vinho? Não, vinho branco vai aqui. Quando pedir água, não é água, é vinho, tá? E é nessa hora que entra o vinho. Ó, escuta. Isso mesmo, tá? Uma meia taça tá bom. E agora você deixa evaporar o álcool. O cheiro mudou completamente, tá? O vinho é branco, sim, porque ele não é para aparecer na receita, é para incrementar a receita. Quando você come esse arroz, é um mistério. Tem uma explosão de sabor, só que ao mesmo tempo você não enxerga o que tem dentro. Esse é o segredinho do risoto, é fazer a explosão de sabor sem saber o que tem dentro. Então, o caldo é muito importante, o vinho também é muito importante. Deixa ele dar uma reduzida, tá? Deixa ele dar uma reduzida no álcool aqui. Já tá agarrando, já evaporou o meu vinho, tô precisando de água. E não é água, é caldo. Mas importante que você tenha esse caldo fervendo na lateral e você pegue uma concha e vá colocando aos poucos. Por exemplo, eu vou usar 3 conchas aqui, olha o que eu tô usando, peneira. Por quê? Para não aparecer o que tem no meu caldo, eu quero só que dê sabor. Lembra que é tudo escondidinho, vou colocar aqui do lado. Não é que nem os outros, o arroz de carreteiro ou a galinhada que a gente fez, que a gente faz. Esse é por incorporação. Então você coloca uma parte do caldo e aí você vai cuidando, porque o amido do arroz vai soltando. Então, bem importante, nunca se lava o arroz de risoto.
Não pode lavar, se lavar você perde essa liga. Olha só, eu mal coloquei o líquido e ele já agregou e já tá cremoso. Quando eu coloco a colher aqui no meio e não separa mais líquido, tá na hora de receber mais líquido. Então vamos lá, mais umas 3 conchas. E a gente vai fazendo esse processo devagar. Essa hora é a hora de tomar um vinhozinho, de já ir comendo uma entradinha, servindo. E a visita tá esperando o risoto, porque o risoto não espera ninguém, tá? Quando ele estiver pronto, ele tem que ser servido imediatamente para a gente ter todo o resultado, aquela explosão de sabor com a cremosidade que a gente merece. Então, agora, ó, tenho água e arroz. Acompanhe o processo. Nesse processo eu não coloquei sal nem pimenta, então eu já posso ir colocando. Mas lembrando que eu não vou colocar demais, eu vou por incorporação. Por quê? Porque tudo vai depender do acabamento que eu for usar. Se no meu acabamento eu vou usar, por exemplo, camarão, que eu já temperei com sal, com pimenta, e já o camarão só vai no final, porque se tu colocar agora no começo, quebra todo. Então, vou dando dicas de possibilidades de risoto. Se eu fosse fazer de camarão, o meu camarão já estaria temperadinho e eu já tinha fritado ele de leve na frigideira. Coisa rápida, dá aquela estaladinha nele, tá? Não dá nem 5 minutinhos. Você coloca num prato do lado, separado, e usa no acabamento. Agora, se eu quiser fazer com fungo, normalmente o fungo está desidratado. Se ele não tiver o natural, ele está desidratado. Então você primeiro tem que hidratar. Você vai pôr de molho na água quente por uns 10 minutos e vai coar, e depois você vai usar lá no final, porque senão ele fica duro, tá? É bem lá no fim também. Agora, se você for querer usar aquela água do fungo no seu risoto, então também pode usar, porque daí ajuda a dar cor, ficar mais escuro, né? Então são ideias que você pode fazer. Agora, tomate seco e rúcula é tudo no final também. O único risoto que eu faço começando é com filé suíno ou filé de res, que eu corto em iscas, tipo estrogonofe, aí eu frito na panela e depois finalizo com arroz. Mas se não, a grande maioria dos risotos eu faço acabamento quando é a hora, e eu vou mostrar pra vocês, tá? Vocês viram que eu coloquei um pouco mais de água, e aqui agora tá água e arroz. Eu não quero isso. Você precisa ficar mexendo o tempo inteiro que nem um doido, não. Você tem que controlar o fundo da panela. Você tem que prestar atenção para não agarrar no fundo. Então, por isso que quem está cozinhando não pode se afastar do risoto, ele tem que ser amassageado. Com carinho, movimentado, que ele todo se misture e se componha. Por quê? Eu já tive a oportunidade, quando a pessoa quer fazer em grande quantidade, ela não tem bons resultados. Porque se você não consegue fazer esse carinho no risoto, ele não fica cozido uniformemente. Então vai ter os grãos duros e outros mole. Então para o cozimento ser uniforme, você tem que acompanhar esse cozimento. E o colocar o caldo é aos poucos, tá? E você vai fazendo a construção. Assim que o grão tiver al dente, eu vou mostrar para vocês quando é que acontece isso, vai demorar ainda um pouquinho. A gente vai para a finalização do risoto, tá? Tá bem durinho o grão, a gente tem que ir compondo com mais líquido. Você pode ir provando para reconhecer a receita. E aí você vai construindo uma memória. E depois, se a segunda vez que você for fazer, a terceira vez, cada vez você vai acertar melhor. Bom, quando a textura tá assim, ó, o líquido saiu todo, a gente repõe. Só que quando o grão já deu uma inchadinha, a gente tem que prestar atenção, que tá quase na hora de finalizar. Então eu vou colocar mais um pouquinho, só para eu experimentar e não agarrar lá embaixo. Lembra que o risoto é um arroz cremoso, então o líquido é importante, mas não pode ficar líquido demais quando o grão estiver no ponto de finalizar. E agora eu quero trabalhar com vocês a finalização. Sempre preocupado com o fundo da panela para que não agarre nada, tá? Porque o teor de amido é bem alto, por isso que dá essa conexão. Agora eu vou provar, lembrando que vai depender do acabamento. Eu escolhi, gente, o melhor acabamento do mundo. Queijos, tá? Eu tenho diversos tipos de queijo, mas eu estou usando o gorgonzola, que ele é mais marcado. Então, todos os outros eu usei um pouco, mas o gorgonzola é um pouquinho mais, é ele que vai falar mais alto. Mas se você não usar o gorgonzola, você pode usar sempre como referência o sabor do queijo. O mais forte não pode ter demais. Por exemplo, esse parmesão aqui com vinho, que ele é forte, não tem tanto quanto o mozzarella. O mozzarella faz puxar aquele fio. O gorgonzola vai dar um acabamento diferenciado. E aqui eu tenho mais um queijo. E vocês podem usar também requeijão no acabamento, se vocês quiserem. No caso, hoje eu vou usar creme de leite, tá? Então, o que acontece, ó, o meu grão está al dente, eu já provei.
E agora tem líquido ainda, mas não pode ter demais, então posso botar mais um pouquinho, que eu fiquei conversando com você, já perdeu o líquido que eu queria. Essa quantidade de líquido é bom, ó. Nem muito seco, nem muito molhado, ó. Tem, ó, assim, ó, no final. Tá ótimo. Aí eu vou finalizar. Então, se eu tivesse feito de fungo, entraria o fungo. Se eu tivesse feito de camarão, entraria o camarão. Se eu fizesse de salames, entraria os salames fritinhos aqui. Tudo é agora, tá? Mistura no acabamento. Agora, chega de mexer daquele jeito. A gente coloca o acabamento e coloca o creme de leite, tá? Umas 2 colheres bem cheias. E agora eu quero que pegue a câmera bem aqui no meio, ó. Ó, quando eu misturo a gordura com o acabamento, um pouco mais de gordura, ele deixa de ser um arroz com líquido que tá aqui e passa a ser um arroz cremoso. Não é só por causa do queijo. Todos os risotos você vai colocar o queijo, que é uma porção de queijo, não é todos esses queijos, tá? Uma porção de queijo, normalmente eu uso parmesão, para umas 100 gramas de parmesão no risoto, que ele é um marcado gostoso. Mas, como esse aqui eu fiz de queijos, eu usei os outros queijos junto. Você estaria, olha aqui, ó, mudou, ficou cremoso. No caso, o mozzarella ajuda a puxar esse fio, que no queijo faz todo o charme. Eu já desligo. Pronto, entrou o acabamento, entrou, tá cremoso, não tem líquido sobrando, ele tá todo incorporado, tá com brilho, o brilho se dá pelo acabamento, ou você faz com creme de leite, ou você faz com requeijão, ou uma colher de manteiga também. É um pouco mais de gordura que faz essa conexão no risoto, tá? Prova final, você tem que provar no final, porque o que você agregou tem que ter dado sabor ali e tem que ter ajustado o sal, senão você ainda tem tempo, só que aqui não precisa de tempo, tá perfeito. Espero que vocês reproduzam vários sabores. A base do risoto tá aqui e aí você cria o que você quiser.